a gente precisa se valorizar. Hoje em dia existe uma doença, né, que se propagou pela sociedade, que está arraigada na mentalidade das pessoas, de que as pessoas, né, nós devemos nos rebaixar sempre, dando ares de que somos humildes, mas na verdade visando objetivos egoísticos que são exercidos entre quatro paredes. Essa é a realidade atual da humanidade, em termos substanciais. Nós, né, as pessoas gostam de se desvalorizar, de se rebaixarem, e elas acham isso legal, porque isso leva elas a se enturmarem com várias pessoas. Mas ao se desvalorizarem, elas estão jogando no lixo seus talentos, aquelas potencialidades que poderiam e devem ser desenvolvidas ao máximo para que elas consigam revelar a sua verdadeira natureza divina. E isso é um pecado, na minha definição de pecado. Você não desenvolver o seu potencial divino, que está aí para ser despertado através das experiências pelas quais cada um de nós passamos em vida. Então essa história de as pessoas constantemente estão se oferecendo como bucha de canhão por aí, como objeto a ser utilizado pelos grupos, pela instituição da qual fazem parte, achando que isso é servir à instituição, se fazer de engrenagem da instituição, de objeto, ser bucha de canhão em conflitos, né? Para que a instituição, né, o tal do coletivo, né, sabe-se lá que coletivo é esse, se dê melhor. Eu não vejo nenhum coletivo se dando melhor com essas coisas, eu vejo a humanidade cada vez mais, né, com maior desigualdade social, com cada vez mais suicídios, mortes, doenças, vícios, taras, dependências e por aí vai. Né? Eu não vejo que essas coisas estão melhorando o estado da humanidade. Né? A única coisa positiva de tudo isso é que a situação está ficando tão desesperadora, tão desgraçada, tão miserável, que algumas pessoas estão começando a seguir o caminho interior, né? Tentar atingir essa realidade objetiva superior através de sua subjetividade única. E esse é o caminho certo. Haverá antes uma imensa divisão entre as pessoas antes de haver a grande unificação numa objetividade superior. A objetividade inferior, ela é um aspecto muito pobre da realidade. É um aspecto muito limitado da realidade. E apenas através da nossa essência, do nosso íntimo, da nossa subjetividade que contém as experiências interiores, através da qual a gente pode exercitar as vivências, é que a gente irá começar a enxergar essa realidade maravilhosa, superior, essa realidade espiritual contida no campo divino. É apenas assim que isso pode ser feito. Esse é o único caminho para a salvação. E não é um caminho único no sentido de uma doutrina, de uma religião, de uma teoria científica, de seguir A, B ou C, de fazer um ritual X ou Y, ou por aí vai. É o caminho único no sentido de apontar, né, para a divindade, para apontar para um estado de paz, para um dinamismo interior realmente saudável, algo orientado. Então não se desvalorize, né? Quando uma pessoa começa a se valorizar nos ambientes sociais, no ambiente laboral, os outros começam a ficar irritados com essa pessoa. No fundo, eles têm o ego dessas pessoas fica aceso e exercita o seu ódio. Por quê? As pessoas imaginam, se eu sou tão ruim, se eu sou tão rebaixado, se eu não posso nada, esse sujeito aí que trabalha comigo também tem que ser ruim,
tem que ser baixo, tem que se humilhar. Se humilhar no mau sentido, não no sentido que o Cristo falou em seus dizeres. Porque, na verdade, essa pseudo-humilhação é uma exaltação para que as pessoas possam exercitar seus egoísmos. E eu tenho observado isso ao longo de minha vida, na minha carreira. Eu percebo que quando você oferece algo fantástico, uma experiência sua, você quer oferecer à comunidade de uma maneira muito bem costurada com os objetivos da sua instituição, as pessoas te impedem de fazer isso, elas te barram. Porque os grandes têm que estar lá distante, nunca diante de você, próximos a você. E, na verdade, essa maneira de atuar é muito mais um convite para cada um também ver a sua grandeza dentro de si e querer também oferecer coisas para as organizações, para as instituições, do que uma tentativa de criar um culto. Só que o ego interpreta isso como esta última, porque o ego sempre quer evitar o caminho que possibilite ao ser atingir o seu infinito, a sua divindade. O ego não deseja que os talentos sejam desenvolvidos. Ele deseja não só que eles não se desenvolvam, como fiquem enterrados, bem enterrados. E eu falo tudo isso por experiência própria. Eu passei por isso. Eu entendo do que eu estou falando. Eu sei perfeitamente do que eu falo aqui, porque eu passei pela experiência. Então, você querer oferecer algo interessante é proibido. Você tem que servir de engrenagem para entrar em contato com pessoas que supostamente trariam coisas interessantes, que são pessoas lá de longe, que não têm grandes coisas a se dizer, mesmo que possuam uma bagagem técnica, várias medalhas no peito, muita fama, parecem mais do que são. Você tem que servir de engrenagem para ficar sofrendo de alguma forma, tentar trazer criaturas desse tipo para falarem, serem cultuadas e admiradas pelas pessoas da instituição que se veem como medíocres, que não acreditam em si mesmas. E esse é o objetivo de tudo. Se vocês repararem, observem a fundo a organização na qual vocês trabalharam, que outras pessoas trabalham, e reparem nisso. Reparem nisso. Você vai precisar observar com o olho espiritual, com a intuição, não com a sua mente racional. Senão você vai achar que o que eu estou falando aqui é delírio, é loucura, não tem nada a ver, é conversa de um tiozão frustrado, que não teve sucesso na vida. Se você observar com a mente racional, você não vai conseguir compreender o significado dessas palavras. Aliás, para conseguir enxergar com a mente intuitiva, a pessoa precisa ter vivenciado em algum grau tudo isso que eu estou falando. Senão, a pessoa realmente não vai ter capacidade de fazer uma avaliação minimamente correta do que está sendo proferido aqui. A vivência é tudo. A vivência lhe dá a intuição. A teoria é útil, a teoria das coisas espirituais, mas sem a prática delas, a vivência que vem através de sofrimentos, você não vai conseguir ter uma visão clara das coisas. E você, portanto, será um refém dos vários psiquismos que circulam por aí, que tentam e conseguem te deixar chumbado nessa realidade miserável, desgraçada, que não leva a lugar algum, exceto para a perdição. Essa é a verdade mais profunda que alguém pode ter contato. Então, se valorize, E quando você começar a se valorizar, isso não significa que você está dizendo que você é superior ao outro, que você quer vantagens. Você quer oferecer algo, que só você pode oferecer para o mundo. Você está valorizando
e querendo desenvolver as suas potencialidades latentes. E o mundo, o mundo vai lhe atacar, o mundo vai lhe ignorar, o mundo irá te caluniar, falar mal de você, tentar te barrar de todas as maneiras possíveis, tentar te desqualificar, tentar te desviar do seu caminho. Mas persista, apesar de tudo. Poucos têm coragem para isso, poucos têm a inteligência espiritual para isso. Mas isso precisa ser feito, uma hora ou outra. Senão você não irá conseguir se libertar. O chão vai ruir e as pessoas que estiverem no chão, não tiverem alçado voo, irão desmoronar junto. Então é preciso que você se valorize. Você se valorizar de verdade é você exercer a humildade, porque a humildade espiritual, que é a verdadeira humildade, neste mundo é confundido como arrogância, como um egoísmo, como uma pessoa que quer fazer espetáculos, mas na verdade quer trazer do melhor. Então, se valorize, valorize o infinito que reside dentro de você e queira trazer isso na sua vida cotidiana, porque de nada adianta você valorizar isso isolado numa montanha, como os orientais fazem e propagam. É preciso uma fé com obras. Nem obras sem fé, nem fé sem obras. Mas é preciso uma fé que se traduza em obras. Isso é o que eu venho fazendo em minha vida e eu venho sentindo os resultados disso a cada momento. Eu convido você a também descobrir o Deus imanente que reside em você e que você adquira a coragem para conseguir manifestar esse Deus imanente, essa divindade em você, através de sua atividade cotidiana, seja ela qual ela for. E essa é mais uma revelação profunda que eu trago a vocês. Caloroso abraço, saudações fraternas.